Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. No quadro observamos esse trapézio com essa característica. As bissetrizes daqueles ângulos obtusos, que são esses dois segmentos aqui, elas estão se encontrando bem no ponto E bem na base desse trapézio. Isso nem sempre precisa acontecer, né? Bissetrizes desses ângulos obtusos de trapézio não precisam se encontrar sempre aqui na base. Nesse caso, isso está acontecendo e a gente tem alguns dados importantes. A gente sabe que a altura desse trapézio, essa medida aqui vale 12 centímetros. A gente sabe que esta bissetriz aqui, ela tem medida igual a 15 e essa daqui tem medida igual a 13. Nesse exercício a gente quer descobrir quais são os lados do trapézio. Então, nota aqui, como isso aqui é uma bissetriz, então eu vou chamar esse ângulo daqui de alfa e esse ângulo daqui é alfa também. Esse ângulo daqui eu vou dizer que vale beta e, portanto, aqui também tem medida igual a beta. Será que a gente consegue descobrir o valor deste ângulo daqui? Esse ângulo daqui ele também vale alfa. E por que isso? Porque se a gente fizer um pequeno prolongamento aqui, ó, né, se a gente prolongar o lado AD, esse ângulo é o suplementar do 2α. Ele vale 180 menos 2 vezes alfa. Agora, como é um trapézio, então esta reta aqui, né, é paralela a essa. Então, esse 180 menos 2α, ele vem para aqui. Aqui vale 180 menos 2α. E para fechar os 180 graus desse triângulo, a gente precisa colocar alfa nesta posição, né? Porque alfa mais 180 menos 2α mais alfa dá 180 graus. Então, quando isso acontece, né? Quando a gente está diante de uma figura com essas características, esse triângulo daqui, ele vai ser um triângulo isósceles, né? Porque este ângulo a gente acabou de descobrir que vale alfa também. Da mesma forma, de um raciocínio análogo, a gente utiliza para o lado de cá. Se aqui vale beta, aqui vai valer beta também. Então, nós temos esse triângulo isósceles e nós temos esse triângulo isósceles quando a gente está diante de um trapézio com essas características. Agora, será que a gente consegue descobrir esse lado aqui? Vamos primeiro tentar descobrir esta base menor do trapézio. Então, vamos traçar esta altura aqui do trapézio, que a gente sabe que tem medida igual a 12. Então, a gente vai tentar descobrir quem é o A, esse cateto aqui, né, desse triângulo, e vamos tentar descobrir quem é o B, que é outro cateto deste outro triângulo. Perceba que nesse triângulo daqui, um cateto vale 12 e a hipotenusa vale 15. Essa medida aqui vale 15. Aqui, por exemplo, vale 13, né, que é a hipotenusa deste triângulo aqui mais à direita. Então, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras duas vezes. A gente sabe que o A ao quadrado ele é igual a 15 ao quadrado menos o 12 ao quadrado. E se a gente for fazer essa conta, né, 15 ao quadrado menos o 12 ao quadrado, 15 ao quadrado menos 12 ao quadrado vai dar 81. Então, o A vai ser a raiz quadrada de 81, ou seja, 9. Então, esse é o valor do A. E o B a gente faz de igual modo. A gente sabe que o B ao quadrado vai ser igual a 13 ao quadrado menos o 12 ao quadrado. 13 ao quadrado dá 169, 12 ao quadrado dá 144. 169 menos 144 dá 25, raiz quadrada de 25 dá 5. Então, já descobrimos que o A vale 9 e que o B vale 5. Ou seja, A mais B está valendo 14. Em outras palavras, a gente já descobriu um dos lados desse trapézio que vale 14. Agora, como que a gente faz para descobrir esse segmento aqui e esse aqui? Perceba que ao a gente descobrir esse, a gente já descobre esse, né? Porque isso aqui é um triângulo isósceles. Ao a gente descobrir esse, a gente já descobre esse, porque isso aqui é um triângulo isósceles. Então, vamos aproveitar o seguinte, né? Vamos aproveitar que isso aqui é um triângulo isósceles, e quando a gente está diante de um triângulo isósceles, é conveniente a gente traçar a altura dele, né? Porque a gente sabe que a altura também é uma mediana, então a gente vai traçar essa altura aqui, ó, e vamos traçar também esta altura deste outro triângulo isósceles. Sabendo que a altura é uma mediana, então o que acontece? Como tudo isso daqui vale 15, então aqui vale 15 sobre 2, aqui vale 15 sobre 2. Como tudo isso aqui vale 13,
Então aqui vale 13 sobre 2 e aqui vale 13 sobre 2. E por que fazer isso é interessante? Porque como a gente já descobriu que o A vale 9 e como a gente já descobriu que o B vale 5, a gente pode usar uma semelhança de triângulos. Ó. Esse triângulo daqui, por exemplo, ele é semelhante a esse. Daí a gente usa uma semelhança de triângulos, a gente vai conseguir descobrir o valor desse segmento aqui, ó, da hipotenusa. Né? Porque a gente já tem um valor para esse triângulo daqui, que é esse cateto, e a gente já tem todos os valores para esse triângulo daqui. Então, usando uma semelhança de triângulos, a gente conhece todos os lados desse triângulo daqui. Da mesma forma, a gente usa uma semelhança de triângulos entre esse daqui e esse triângulo daqui. São triângulos semelhantes porque são triângulos retângulos, né? E tem os mesmos ângulos, né? Os mesmos ângulos agudos. Nesse caso aqui, esse triângulo aqui tem esse ângulo alfa e 90 menos alfa. Daqui, a mesma forma, tem ângulo alfa e esse ângulo daqui é o 90 menos alfa. Então, para o 90 menos alfa, eu vou colocar essa marcação roxa. Né? E para o 90 menos beta, eu vou colocar esta marcação aqui, ó, amarela. Né? Então, a gente tem isso. O que a gente pode fazer neste momento? Bom, aplicando uma semelhança de triângulos, nós temos que, se a gente chamar esse segmento aqui de x, então o x, que é a hipotenusa desse triângulo daqui, tem que estar para a hipotenusa desse triângulo, ou seja, o x está para 15. Né? X está para 15, assim como o 15 sobre 2, que é um cateto, ele está para quem? Bom, perceba que o 15 sobre 2, ele se opõe ao ângulo roxo. Né? Quem desse triângulo maior aqui se opõe ao ângulo roxo? É o 9. Então, 15 sobre 2 está para 9. E daqui a gente tira aqui o x, ele vale o quê? Ele vale 15 ao quadrado sobre 18. Então, já descobrimos o valor do x, que ele vale 15 ao quadrado sobre 18. E aqui também vale x, ou seja, já descobrimos um outro lado desse trapézio, que é o x, que é 15 ao quadrado sobre 18. Agora eu vou dizer que esse tamanho aqui vale y, que é esse daqui que a gente quer descobrir também. E perceba que o y está também nesta posição. Então, usando uma semelhança de triângulos entre esse triângulo daqui e esse triângulo, o que nós temos? Nós temos que o y desse triângulo daqui é a sua hipotenusa. Então, hipotenusa está para a hipotenusa. O y, que é a hipotenusa, está para a hipotenusa desse triângulo daqui, que no caso é 13. Então, o y está para 13, assim como o 13 sobre 2. 13 sobre 2. Perceba que o 13 sobre 2 se opõe a esse ângulo amarelo, né? Que, no caso, deveria estar aqui nesse triângulo, né? Esse ângulo amarelo, que é o 90 menos beta, ele está aqui nessa posição. Então, o 13 sobre 2 está para 5, né? Porque nesse triângulo daqui é o 5 que olha para o ângulo amarelo. Então, o y está para 13, assim como o 13 sobre 2, ele está para 5. E daqui a gente conclui que o y, ele vale 13 ao quadrado sobre 10. Então, terminamos o nosso exercício, porque a gente descobriu que um lado vale 14, que é o 9 mais 5, que vale 14. Esse lado aqui, que é x, que é igual a esse, ele vale 15 ao quadrado sobre 18. O outro lado, que é y, que é esse daqui ou esse, ele vale 13 ao quadrado sobre 10. E esse lado daqui vale o x mais y, né? É o x mais y, que é esse valor, mais esse valor. E, portanto, descobrimos os 4 lados deste trapézio.